Agora sim! Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. O Fator Político já está no ar pelo canal 581, na sua antena parabólica. Estamos no ar na TVD News e ainda nos canais do YouTube do Fator Político BR, do canal 011 News e ainda da TV Flórida. Lembrando que nós também estamos nas ondas do rádio em 97,5 FM, pela Rádio Auriverde de Bauru. E é sempre uma honra, uma alegria imensa estar na sua companhia. Vocês que nos acompanham, inclusive, pelo YouTube, aproveitem para já deixar o like, né? O joinha, vai likeando, isso é importante para trazer mais engajamento na plataforma. O algoritmo do YouTube entende que o nosso conteúdo é bom e distribui para mais pessoas. Bom, hoje é segunda-feira, dia de raio-x da política. Vamos trazer um panorama para esta semana e, obviamente, o assunto ainda mais comentado é o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, após novas mensagens terem sido divulgadas pelo jornalista Glenn Greenwald. E para comentar sobre esse assunto, nós vamos receber aqui, já está dividindo a tela comigo, inclusive, o senador Eduardo Girão, do Ceará. Boa noite, senador Girão, muito obrigada por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Boa noite, Berenice, boa noite a todos vocês do Fator Político, BR, também o raio-x da política aqui nesse programa. Agora vai, né, Berenice? Eu acho que já temos todos os elementos aí, não é de hoje. Essa questão da Folha é a cereja do bolo, né? Esses vazamentos aí, essas reportagens. Eu acredito que nesse 1 ano e meio que a gente ficou sem impeachment no Senado, já tem brasileiro que foi morto, já teve abuso de toda ordem possível e inimaginável, né? Até denúncia do Congresso americano interpelando o Congresso e o STF sobre a censura escancarada para quem é de direita, conservador, e está tudo exposto agora aí com a utilização da máquina do Estado para cercear, para prejudicar, para perseguir quem pensa diferente desse sistema carcomido. Exatamente. E olha, eu quero agradecer também a nossa audiência no Jornal da Cidade Online, que também está retransmitindo aqui o nosso raio-x da política de hoje. E dizer a vocês que já são centenas, quase milhares de telinhas que estão nos assistindo. Compartilhe, porque está só começando a entrevista aqui com o senador Eduardo Girão, que está à frente desse pedido de impeachment. Eu posso chamar, inclusive, de um super pedido de impeachment. Isso porque conta também com a adesão popular, não é, senador? Nós temos um link que está sendo disponibilizado na internet para que as pessoas possam assinar de forma online, também manifestando ali a sua vontade de que o ministro Alexandre de Moraes, né, saia do Supremo Tribunal Federal. E no dia de hoje, senador, o que me chamou a atenção, eu vi um vídeo do Coppola dizendo que... A gente vai trazer um trechinho desse vídeo daqui a pouco, mas ele fala sobre as pessoas estarem pesquisando no Google para tentar assinar o pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e isso não estar aparecendo na ferramenta de buscas. O senhor teve conhecimento disso também? Tive, inclusive, Berenice, falei com o Coppola ontem, depois batemos um papo com o deputado Gustavo Gaia, estamos trabalhando nisso com muito cuidado, porque é o seguinte, tem 2 pedidos de impeachment rolando, tá? Um é aquele antigo do Caio Coppola, que enumera alguns abusos, especialmente do inquérito 4781, do fim do mundo, e esse pedido de impeachment já tem quase 5 milhões de assinaturas, né? Inclusive, nós já entregamos esse pedido de impeachment na mão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Agora, o que é que acontece? Esse novo pedido de impeachment, que foi lançado agora no dia 16 de agosto, que em 2 dias já está aí quase 1 milhão de assinaturas, eu acredito que esse pedido deva ser o foco nosso. Por quê? Porque, além dos abusos 4781 do inquérito, ele relaciona a morte do Clériston Pereira da Cunha, né, sob a tutela do Estado, quando a PGR pediu a soltura dele, mas o ministro Alexandre de Moraes ignorou esse pedido e ele morreu
um brasileiro que morreu, né? As pessoas sem acesso aos autos, várias situações que ocorreram nesse período, como, por exemplo, a OAB, né? Aliás, não é nem a OAB, os advogados, porque a OAB não está nem aí, são os advogados que não conseguiram, de forma nenhuma, terem acesso também aos autos, a ampla defesa e o contraditório dos seus representantes, as violações dos direitos constitucionais e humanos, violações ao devido processo legal e ao sistema acusatório. Olha só o que nós relacionamos nesse novo pedido de impeachment. Prevaricação na situação que desencadeou a morte do Clezão, o desrespeito ao Código do Processo Penal com a utilização da prisão preventiva como meio de constrangimento para obter delações premiadas, o caso do coronel Cid, desconsiderar pareceres da PGR no sentido da concessão da liberdade dos aprisionados do dia 8 e 9 de janeiro, violação das prerrogativas do advogado, não concessão de prisão domiciliar ou liberdade provisória para pessoas com problema de saúde grave, né? Dilatação das prisões preventivas sem apresentação de denúncia do Ministério Público Federal, violação dos direitos políticos de parlamentares no exercício de suas funções, o caso clássico aí do Marcos Duval, onde o relator, o ministro Alexandre de Moraes, bloqueou 50 milhões, olha que loucura, 50 milhões de reais, ainda tirou as redes sociais de um senador da República, ou seja, é uma ditadura escancarada da toga, onde um manda no Brasil, faz o que quer, os outros dão cobertura, essa é a grande realidade, e o Senado, ou ele se levanta, ou o caos vai ser institucionalizado no Brasil, porque já não tem segurança jurídica nenhuma, não tem segurança jurídica, investimentos estão indo embora do Brasil, porque ninguém sabe quem respeita a lei. Então, fora essas denúncias da Folha, que a cada dia trazem barbaridades, né? Nós temos o Twitter Files, tu lembra, Berenice? O Twitter Files, claro, né, que revelou ali um sistema de censura que dava um ar. O ministro Moraes estava querendo dar um ar de legalidade, pedindo para nem revelar que era ele, que era como se fosse a própria plataforma. E o próprio Congresso americano, que interpelou aí o STF sobre isso. Então, esse pedido de impeachment, é bom que se diga, Berenice, ele está em construção, são juristas que estão nos ajudando, senadores não vão assinar, por quê? Porque se esse pedido de impeachment fluir, eu acho que vai, porque existe uma comoção nacional por tudo que está acontecendo, eu acho que ele está maduro para acontecer. Veja bem, os senadores eles vão ser juízes, eles vão ser magistrados com esse pedido de impeachment acontecendo. Então, se a gente assina a petição para dar entrada no pedido de impeachment, como o sistema é bruto e vê filigrama jurídica para ir contra os seus opositores, contra quem critica, nós resolvemos não assinar, já tinha mais de 20 senadores, resolvemos não assinar para não comprometer a gente ser declarado impedido de julgar. Então, temos 120 deputados confirmados, o número está subindo a cada hora, de apoios, de assinatura do pedido de impeachment. Nós vamos culminar no dia 7 de setembro. 7 de setembro vai ser o fechamento para apoiamentos dos parlamentares e também da população brasileira. Se Deus quiser, nós vamos superar os 5 milhões quase aí do Caio Coppola, nesse novo pedido, que você está colocando o link aí, que é do change.org. Muito importante isso. E no dia, veja bem, no dia 9 de setembro, 2 dias depois da manifestação que vai acontecer no Brasil todo, nós vamos entregar nas mãos do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esse super pedido de impeachment, se Deus permitir, o maior da história do Brasil. Agora, senador Girão, os senhores vão entregar esse pedido de impeachment para Rodrigo Pacheco. Essa é uma decisão pelo regimento interno
que acontece de forma monocrática, ou seja, depende só dele aceitar ou não esse pedido de impeachment, ou como o senhor bem disse, né, que os senadores, por enquanto, ainda não assinaram esse pedido para que não sejam impedidos de julgar. Isso tem a ver justamente com esse ponto, caso Rodrigo Pacheco se omita, né, seja omisso e não coloque o pedido de impeachment para ser julgado. Como que os senadores pretendem agir? Existe alguma forma, uma saída para que esse pedido de impeachment finalmente se consolide ou não? E para você ver como você está bem informada, né? Esse foi o meu pronunciamento hoje na tribuna do Senado. Eu pedi, fiz um apelo, conclamei os senadores da República para que votem o PRS 11 de 2019, que é do senador Lazier Martins, que tira das mãos do presidente Pacheco essa autonomia sobre a pauta de impeachment. Ou seja, está na CCJ, basta a gente votar, que é um projeto de resolução que vai levar direto para o plenário, caso ele se segure por mais de 15 dias. Então, nós temos aí uma grande oportunidade que os senadores possam se rebelar, caso o Pacheco continue numa postura covarde. Porque o que está acontecendo hoje, inclusive, eu achei um absurdo ele ter dado uma declaração depois de tudo que está acontecendo, dizendo que não vai pautar o pedido do impeachment, é um desrespeito não apenas com os senadores, mas com a população brasileira. E, Berenice, eu estou rodando aqui em Fortaleza muito, todo dia, porque sou candidato, né, a prefeito da cidade, e rodo nos bairros conversando com as pessoas de direita, de esquerda, de centro, e é impressionante como eu estou vendo uma grita geral, que eu nunca vi, de todos os espectros políticos, as pessoas dizendo que não dá mais, que não aguentam mais, né, que tem que ter um impeachment, ou o Senado se levanta, ou esse Brasil vai para o brejo, né? E eu acho que a pressão externa que nós vamos ter das ruas agora, no dia 7 de setembro, convido a todo mundo, cidadão brasileiro de bem, né, que vá para a rua. Chegou a hora das pessoas de bem e sem medo. Nós vamos de forma ordeira, pacífica, respeitosa, e eu tenho certeza que a pressão vindo externa, de fora, os senadores que já estão mobilizados vão ganhar uma força extra para que a gente possa cobrar o dia todo no plenário até que ele coloque, ou essa resolução da CCJ que vai forçá-lo a colocar essa pauta, de qualquer maneira, no plenário do Senado. Eu acho que nós estamos mais perto do que nunca de uma possibilidade de uma análise de um pedido de impeachment, com grande mobilização popular, e o Senado vai cumprir, se Deus quiser, esse papel no seu bicentenário. Como o senhor bem disse, senador, esse é o melhor ambiente político que nós temos no momento, né? Inclusive com essa manifestação que já está marcada para o dia 7 de setembro. Só para que as pessoas que estão em casa entendam um pouco melhor, essa manifestação, ela deve se concentrar especificamente em São Paulo, ou haverão outras manifestações nas capitais pelo Brasil, a exemplo do que o próprio deputado Eduardo Bolsonaro falou, que talvez seria pertinente fazer em Belo Horizonte, até porque lá é o estado do Rodrigo Pacheco, né, Minas Gerais. Como é que está sendo essa organização para a manifestação do 7 de setembro? Vamos lá, já estamos em reuniões aqui, acredito que a gente deva fazer em todas, pelo menos em todas as capitais do Brasil, é o dever que a gente tem, né? Vou chamar as pessoas para a manifestação. Paulista já vai ser um recorde, né? Pelas articulações bem avançadas, Paulista deve ser o grande ponto, mas Belo Horizonte é chave, Berenice, porque é a terra do Rodrigo Pacheco, e todas as outras capitais. Tu imagina, olha, o escândalo é tão grande, Berenice, eu vou ler aqui, eu não vou nem falar do que foi revelado poucas horas atrás, porque a todo momento está sendo revelado as entranhas podres lá desse departamento aí de combate à desinformação do TSE, que estava sendo usado para perseguir as pessoas fora do período de eleição. Olha que loucura.
Ora, olha aqui. Você imagina um diálogo, Berenice. Você que cobre bem o Congresso Nacional, sempre lhe vejo muito atuante. Pegando um diálogo entre Moro, presta atenção, vamos voltar à época da Lava Jato, né? E o diálogo entre o Moro e o Dallagnol, da seguinte forma. Juiz Moro dizendo o seguinte: eu quero prender essa pessoa. Aí o procurador Deltan Dallagnol dizendo: não existe elementos para isso. Olha só, é suposição. E o juiz Sérgio Moro diz: use a sua criatividade. Foi isso que aconteceu com a Revista Oeste, né? Foi pedido para ver, olha, acha alguma coisa lá da Revista Oeste que ela está incomodando. Aí o juiz auxiliar disse: mas olha, deixa eu falar uma coisa. Tá tudo, a matéria tá tudo ok, jornalística, sabe? Tá tudo dentro de um veículo de comunicação das atribuições. Aí o juiz disse: use a criatividade, porque o dono do Brasil quer. Isso é um absurdo. Agora até o Frota estava sendo ouvido, ex-deputado, lá, né, para o ministro Alexandre de Moraes. Olha o nível que nós chegamos, né, no Brasil. É surreal esse tipo de situação, onde a busca incansável para quem criticar, não interessa se é cantor gospel, se é deputado, se é algum jornalista, o objetivo é calar as pessoas que pensam diferente. Então, eu acredito que esse ambiente que nós temos hoje, né, no país, parece que as pessoas despertaram para a gravidade, e a Folha teve um papel muito importante nisso, porque é um veículo de onde se menos esperava que viesse isso, então tomou uma proporção. A gente já vê o sistema tentando abafar de qualquer maneira isso, inclusive até mesmo os próprios ministros do Supremo se solidarizando. Claro, é um corporativismo absurdo, eles que mandam, mas chegou a hora do Senado cumprir seu dever finalmente, né? E eu quero cumprimentar aqui o Diogo, que acaba de chegar conosco. Exatamente, dando as boas-vindas ao Diogo Forjaz. Diogo, hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, mas que bom que você chegou a tempo, ainda dá para fazer uma perguntinha para o senador Girão. Bem-vindo. Boa noite, senador, boa noite, Berenice, boa noite, audiência. Sempre uma alegria estar aqui nessa equipe tão competente que tem o Fator Político BR. Olha, sobre esse caso do Alexandre de Moraes, eu quero acrescentar algumas coisas rapidamente antes de fazer qualquer pergunta, para a gente partir mais ou menos das mesmas premissas. Então, eu não me surpreendi com o posicionamento da Folha de São Paulo, não. Eu acho que eu me surpreendo muito com a surpresa de alguns atores políticos. A criatividade dos inquéritos ilegais não vem de hoje, né? Eles são criativos já há bastante tempo. A gente tem inúmeros exemplos factuais de criatividade. Eu acho que o que a gente passa a ter, talvez, senador, seja uma formalização na desmídia, né? Que parece ser a única coisa que pauta o meio político quando está lá na Folha, no Estadão. Aí, enquanto não sai por ali, parece que não aconteceu. O Clériston nem morreu ainda, enquanto a Folha não noticiar que ele morreu. Parece que é esse o caso. Então, eu vejo mais por esse lado. Com relação à divisão do próprio Supremo, olha, eu quero acrescentar aqui falas da Andréa Sadi, da semana passada, em que ela disse no Globo News que, embora os ministros estejam se protegendo publicamente, palavras dela, conversou com muito, embora publicamente se protejam e tudo mais, mas que nos bastidores há um incômodo grande, como o caso de Alexandre de Moraes. Tem um vídeo dela mesma falando, mas ela sinaliza claramente de que essa proteção é pela preocupação com a nulidade dos processos, ou seja, os próprios ministros reconhecem a possibilidade de nulidade de todos os processos, quando manifesta essa preocupação, e de eles terem anuído com essas decisões. Então, essa proteção, eu não sei até onde eu confio nisso, não, senador. Inclusive porque, veja que a mesma esquerda que faz discurso de botequim em defesa do Alexandre de Moraes é a mesma esquerda que está diretamente alinhada com a Folha de São Paulo. A gente sabe que é muito difícil um veículo de comunicação assumir uma posição dessa sem ter algum respaldo político e institucional. Quem é que respaldou a Folha de São Paulo para fazer uma movimentação desse porte? Não brotou do nada, não caiu de repente de balão uma reportagem desse porte, enfim. Mas tudo isso só para a gente trazer o seguinte aspecto, senador. Nós chegamos a falar sobre isso, inclusive, na Paulista, brevemente, né? Eu acho que talvez seja o momento de colocar o maçarico
na cadeira dos 80 senadores. Quer dizer, é muito confortável para o Senado, num momento de pressão como esse, que agora passa a ter respaldo da esquerda, mesmo que diga que não, que passa a ter respaldo da imprensa, isso está manifestado, e que há divisões no próprio Supremo, como relatou a Globo. Então, todo esse ambiente de fragilidades, eu acho que é o momento da gente colocar o maçarico nos 80, e aí o inciso 11º do artigo 48 é uma ferramenta para a gente separar quem assina com a turma do Pacheco e quem assina com a turma do bem. Eu acho que é uma oportunidade única para que a população sinalize que não compra mais esse papo de que está escondido atrás do Pacheco. É possível, então, senador, jogar o peso dessa responsabilidade para o Senado como um todo, inclusive com o pedido de urgência na CCJ, né? E aí a gente teria a lista dos 41 senadores que são ou não favoráveis ao bem. Quem está com o bem, quem assina com o bem, com o país, e quem assina com o Pacheco. Você não acha que é um bom momento da gente fazer uma campanha ampla de informação para que as pessoas tenham consciência de que não depende só do Rodrigo Pacheco, não? Com certeza, Diogo. Pouco antes de você chegar, eu estava justamente falando que usei a tribuna do Senado hoje para que a gente pressionasse ali. Eu fiz uma cobrança pública aos meus colegas para votar na CCJ o PRS 11 de 2019 do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque esse PRS tira a autonomia do presidente do Senado em pautas sobre impeachment, por exemplo, que a decisão dele é monocrática, simplesmente de gavetar. Então, esse PRS estabelece um prazo para a mesa, caso o presidente não se manifeste, para que a mesa se manifeste, e dá um prazo para a mesa curto de 15 dias para que vá ao plenário, com recurso de 1/3 dos senadores. A boa notícia é o seguinte: 1/3 desses senadores, hoje, nós temos, né? Como tomou conta do país. Eu estava falando há pouco que em todo o estado do Ceará, que eu ando, principalmente a capital Fortaleza ultimamente, a grita é geral, né? O clamor popular, seja de pessoas, inclusive da esquerda, que chegam para mim e dizem: rapaz, tá demais, porque sabe que a metralhadora, do jeito que esses caras montaram, vão voltar a qualquer momento para quem quer que seja. E basta o cidadão ser ético, né? ser correto, que vai ver, independente do espectro político dele, que está errado esses abusos. Essas matérias da Folha, Diogo, elas são a ponta do iceberg, elas são a cereja do bolo, vamos dizer assim. Porque os abusos que esse ministro fez nesse 1 ano e meio que não teve pedido de impeachment é um atrás do outro, que eu li aqui há pouco tempo. Então, o ambiente a cobrança tem que ser pública, né? Enquanto o presidente do Senado tem essa pauta, ele tem que ser cobrado publicamente, diariamente sobre isso, e eu acho que não tem como segurar quando nós temos uma pressão externa. Essa vai ser a primeira vez que nós vamos ter, além de um pedido com milhões de assinaturas, uma pressão externa apoiando pelo impeachment. Vai ser grande, vai ser gigante. Dia 7 de setembro, a gente tem que programar para ir em todas as capitais brasileiras, pelo menos, até grandes cidades também, e pequenas, por que não, a gente fazer esse trabalho de baixo para cima, para que o Senado finalmente cumpra o seu dever no seu bicentenário. Perfeito, senador Girão. Me permita, Berenice, posso completar, senador? Se me permite, é bem claro. Curtinho. Olha, o senhor falou sobre uma aprovação de um novo dispositivo, mas eu me refiro a um que já existe. O inciso 11º do artigo 48, que versa sobre os poderes da presidência do Senado, no regimento interno do Senado, é o mesmo inciso que dá a ele o poder de impugnar as proposições, ressalva ao autor recurso para plenário, que decidirá após audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Ou seja, quem faz uma proposição, por exemplo, de impeachment, eu sei que o senhor registrou uma, não é verdade? Tem, conforme prevê o inciso 11º, o poder, portanto, legal, de recorrer ao plenário. Claro que vai depender da CCJ pautar, mas aí nós podemos pedir regime de urgência na CCJ e bastaria, então, coletar 41 assinaturas para que isto acontecesse. Eu estou perguntando sobre isso especificamente
Caso o Rodrigo Pacheco não paute o seu pedido de impeachment, o senhor estaria disposto a entrar com esse recurso? Veja, eu não entro aqui no mérito se isto será ou não efetivo. Aqui deixar bem claro, a minha ideia é demonstrar, é expor quantos Pachecos tem no Senado, porque não tem um só não, senador. Muito bem, Diogo. Inclusive, você falou comigo isso lá na Paulista. Eu não tenho um pedido de impeachment, eu tenho 3 lá no Senado Federal. Agora, dos 23, né? São 23, esse que está sendo agora construído, ele é um pedido de impeachment coletivo. Só que os senadores não vão assinar estrategicamente, já tínhamos mais de 20 interessados em assinar, mas eles não vão. Está me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Sumiu aqui a imagem para mim. Mas mantém. Os senadores, eles não vão assinar esse pedido de impeachment porque, por filigrama jurídica, eles podem exatamente serem declarados impedidos, né, de julgar, porque a gente sabe que o sistema é bruto e está contra quem critica esse sistema. Então, esse pedido de impeachment que nós vamos fazer, entregar, na verdade, já está praticamente feito. Estamos agregando algumas novidades que a reportagem da Folha está trazendo. Vai ser entregue no dia 9 de setembro na presidência do Senado, com pressão externa. E eu acredito, sinceramente, como nós vamos ter movimentação, inclusive em Belo Horizonte, em todo o país, o presidente Rodrigo Pacheco, ele não vai fazer isso. Mas caso ele insista nesse procedimento, esse recurso que você falou é interessante, né? É uma carta na manga, lembrando que o Davi Alcolumbre joga juntinho com o presidente Pacheco. Inclusive, a preço de hoje, a Berenice sabe disso, o Davi Alcolumbre é o próximo presidente do Senado. É por isso que nós vamos precisar nos mobilizarmos todos juntos para evitar, inclusive, isso, né? Mas eu acho que nós estamos mais próximos, Diogo, do que longe de um processo de impeachment, seja através do PRS do Lazier Martins, que também passa pela CCJ, ou através desse recurso na CCJ, que quem tem o poder de pauta é o presidente. E está muito claro isso. Quem tem o poder de pauta é o presidente da comissão, né, no caso das comissões, e o presidente do Senado, no caso do plenário do Senado Federal. Mas nós vamos furar isso com a pressão popular, com a cobrança pública diária. Eu estou com muita esperança que dessa vez é diferente, porque tomou uma proporção muito grande. As pessoas finalmente entenderam o que a gente vinha falando, denunciando há muitos anos, e eu acho que desses 60 pedidos de impeachment que tem protocolado, esse tem grandes chances de fluir e tem que ser rápido, porque o Brasil está se corroendo, está se dilacerando aí com tanto abuso, com tanta arbitrariedade da tirania da toga no Brasil hoje. Senador, para a pauta tem ainda o recurso da urgência, né? Senador, para a pauta, no caso da pauta, embora ele tenha sim a prerrogativa de pautar ou não, há o recurso de urgência que com 41 assinaturas é possível interferir nessa lentidão, por assim dizer, da presidência da comissão, não é verdade? É possível, com 41 assinaturas, entrar para o recurso de urgência, não é? Já tivemos situações como essa em outras pautas do Senado, mas o que, vamos dizer assim, o que está na prática, a não ser que a gente vá buscar no STF, que o STF, infelizmente, eu acredito que a gente não possa contar, mas podemos até ir buscar. Isso é interna corporis, esquece o STF. Mas era interna corporis a CPI da pandemia, você lembra? E o STF foi lá e deu uma canetada para abrir a CPI da pandemia, que foi o maior palanque político da história desse país, né, na época do governo Bolsonaro. Então, o que é que essa interna corporis, que é a questão do recurso de 41 senadores para urgência, não foi cumprido, Diogo, em outros momentos, e ficou por isso mesmo, né? Então, o que é que se vai fazer? Né? Afastar o Pacheco, senador, talvez, inciso segundo do mesmo artigo 48, diz que ele tem que zelar pelas prerrogativas dos senadores. E se ele não zela pelos poderes do Senado e pelas prerrogativas dos senadores, pelo inciso segundo do artigo 48, ele pode ser até cassado. E essa é uma que a gente está avaliando como prevaricação e outras coisas que
podem o Pacheco já ter exagerado bastante na dose. Então, foi na época do Davi Alcolumbre, essa questão das 41 assinaturas, eu não lembro qual era o projeto exatamente, e que não fluiu. Agora, com o Pacheco, ele que se diz cumpridor do regimento e tem demonstrado isso, pode ser uma alternativa, e quem sabe esse recurso pode se chamar Diogo. Não precisa levar. Não estou preocupado com o mérito, não, viu, senador? Estou preocupado com resolver e pode contar comigo. Para resolver, pode contar comigo, que eu puder ajudar. Obrigado mesmo. Vamos avaliar e vamos entrar. Se tiver lá previsto direitinho, vamos correr com isso. Que bom, senador. A gente fica muito feliz, né, em tê-lo aqui no programa e poder ouvir, inclusive, algo que o Diogo vem comentando já desde a semana passada. São caminhos, né? São ferramentas que podem ser usadas pelo regimento interno. E a gente fica feliz de ter o senhor aí no Senado nos representando. Temos muito orgulho e agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Fator Político. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado, Berenice. Todos vocês que estão aí mandando mensagem. Eu vi uma pessoa que falou aí, mas olha, a gente precisa do senhor no Senado. Eu queria só dar se você me permite, Berenice, rapidamente, dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu jamais me candidataria à Prefeitura de Fortaleza, como eu sou candidato hoje, se não tivesse um suplente à altura, né, que é o Sargento Reginaldo, que defende todas as pautas que eu defendo, e a liberdade também é prioridade para ele. Então, isso aí é o primeiro aspecto, né? E segundo, a gente precisa aqui no estado do Ceará quebrar uma oligarquia do PT e do PDT, né? E a nossa proposta é diferente, com base na gestão, que a minha vida inteira foi nessa área. Então, por isso que eu coloquei esse projeto. Estava há pouco tempo panfletando, vim para a entrevista e vou voltar para as ruas agora, porque eu acho que é lá que a gente tem que combater o bom combate. E eu vou dizer uma coisa, Diogo. No Senado, o clima está diferente daquele que a gente conversou na Paulista, e nas ruas é impressionante o que eu tenho ouvido, né? As pessoas passando no carro, e aqui é uma terra de esquerda, aqui é uma terra predominantemente do pessoal mais, vamos dizer assim, progressista, né? Então, as pessoas estão gritando nas ruas, estão falando abertamente, e eu acho que agora vai, se Deus quiser. Grande abraço para vocês. Senador, só uma lembrança. Na live que fizemos sobre a missão nos Estados Unidos, que eu participei com a Lili e tal, na TV Flórida, aquela coisa toda, eu falei sobre a Lava Emenda, que o Dino partiria para cima do processo político pelas emendas parlamentares. É verdade. E montei... E o senhor está vendo o que está acontecendo agora? Precisamente o que nós conversamos aquele dia. É verdade. Eu acho que isso talvez tenha ajudado no clima, hein? Sentir o peso, né? Tem ajudado no clima isso. Olha o universo conspirando. Mas eu disse uma coisa, Diogo, um Twitter que eu fiz ontem ou anteontem, eu disse assim, não duvide se esse jogo que é combinado, no meu modo de entender, do Lula com o ministro, né, que fez o Dino, não duvide se daqui a pouco a gente começar a liberação de emenda, seja PIX, seja de impositiva, somente com prioridade para a turma deles. Ou seja, o pessoal da esquerda, do centrão que for para o lado deles. Não duvide, né? Então... Mas se for, senador, me permita, se for é para ganhar tempo. O propósito dessa movimentação, como falei aquele dia, reforço, é desarticular o centro político. Vão investigar o gasto das emendas, já estão apontando o superfaturamento. Teve uma frase do Dino divulgada pela Globo, pelo G1, em que ele diz claramente gastos possivelmente não republicanos, e o propósito é tirar os articuladores, porque sem os articuladores aí no Congresso, senador, o que restar está na mão do regime. É um Congresso fechado de portas abertas. Fechado de portas abertas. É verdade. Vamos lá, vamos ver os próximos capítulos e continuar esclarecendo as pessoas, despertando as pessoas para o que é correto, para o que é justo. Parabéns a vocês pelo programa, sempre às ordens, tá? Prioridade para mim falar com vocês, porque são pessoas preparadas, equilibradas, né, que fazem um jornalismo independente, ouvindo, né, os lados, e eu fico muito feliz com a audiência. Toda vez que eu dou uma entrevista, a repercussão é gigantesca através de vocês. Grande abraço, contem comigo, muita paz. A gente que agradece, senador Eduardo Girão. Forte abraço, bom trabalho por aí.
E a gente segue por aqui, né, Diogo? A imagem do senador congelou aqui no finalzinho da entrevista, mas que bom que a gente conseguiu ouvi-lo perfeitamente. Olha, antes de passar para o próximo assunto, eu preciso conversar rapidamente aqui com a nossa audiência. Olha, você que ainda não se tornou membro do nosso canal, não perca essa oportunidade por apenas R$ 4,99 mensais. Você se torna membro, faz parte aqui da família do Fator Político BR, vai ter acesso a conteúdos exclusivos e mais. Apoia, assim, o nosso jornalismo independente, que faz um trabalho realmente de caráter para vocês que nos assistem, né? Nós temos compromisso com os fatos, obviamente temos a nossa linha editorial e aqui estamos para trazer a realidade. Sabemos que o jornalismo, a grande mídia, hoje em dia, vem sendo corrompida pelas altas verbas publicitárias que recebem do governo federal, e aí não dá para confiar. Então, estamos aqui para substituir, para fazer o bom jornalismo, e a gente conta com o apoio de vocês, reforçando a importância. Você que ainda não se tornou membro do canal, é um valor muito simbólico, só R$ 4,99 por mês, mas vai fazer uma tremenda diferença na nossa equipe de trabalho, que vem crescendo cada dia mais, agora com um programa novo, inclusive, estamos ampliando a nossa grade. Todos os dias nós estamos ao meio-dia no ar com vocês no Jornal do Meio-Dia aqui pelo Fator Político BR. Gente, vamos trazer aqui ainda falando sobre essa vaza-jato, porque o jornalista Glenn, ele pode ser que seja convidado aí para os próximos dias para participar de uma audiência pública na Comissão de Segurança Pública, a convite do senador Sanderson. E, obviamente, para falar sobre tudo isso que está acontecendo nessas mensagens que chegaram até ele e foi publicado ali por meio da Folha de São Paulo. E o Glenn, ontem, circulou nas redes sociais um trecho onde ele fala como é que funcionava as ordens que eram impostas às redes sociais. Isso tem tudo a ver, inclusive, com a saída do Twitter, né? Do antigo Twitter, o X aqui do Brasil. Tiraram o escritório desde o último sábado. O Elon Musk não permanece mais com o escritório no Brasil. Mas vamos, antes de falar sobre a questão do X, ver o que diz o Glenn em relação às ordens que chegam para as redes sociais em relação a retirar conteúdos e perfis do ar. Vamos ver. Over, this power is going to disappear, and yet it didn't. It's continuing to this very day. We've reported on how the secret orders function. This one judge, Alexandre de Moraes, on the Supreme Court, he'll send an order to Twitter and Facebook and Google and TikTok and Telegram and Rumble, and he'll say, you are hereby required within the next 48 hours, within the next 2 hours, it gives them 2 hours, to ban all accounts of the following people. And he says, this order is secret and you're required to keep it a secret. We were able to get a hold of one of these secret orders in the beginning of 2023. We reported on the show. It was unbelievable. It just has lists and lists of people who are required to be banned. None of them were charged with any crimes. None of them were notified even of the issuance of this order. None of them had any due process to contest it. We reported all of that. He has imprisoned a lot of Bolsonaro's associates. In fact, we just did a major story where his top foreign policy advisor, Felipe Martins is his name. Ótimo, produção. Pode tirar para a gente o que ele diz aí na sequência está relacionado às prisões, né? E ele exemplifica com o caso do Felipe Martins, que por muitos meses, 6 meses, ficou preso e mesmo assim, né? Mesmo apresentando provas de que ele não havia saído do Brasil, permanecia encarcerado. Mas o ponto que a gente queria trazer nesse momento é em relação às ordens secretas, né, Diogo, que chegavam até essas big techs. E hoje, inclusive, tem uma notícia que saiu que parece que a Polícia Federal já estava se sentindo o próprio ministro Alexandre de Moraes, porque também enviou ao Twitter um pedido, né, de informações em relação ao deputado federal André Fernandes, sem nenhum tipo de ordem judicial, né? O X, mais uma vez, recusou, afinal, não é isso que prevê ali, o que garante a lei do marco digital. Então, como é que você vê, Diogo,
essas ordens secretas que chegavam para as redes sociais, a gente percebia, né? Muitos de nós fomos vítimas, tivemos perfis banidos, sem nenhum tipo de explicação. Mas, no regime que nós estamos vivendo, ou a rede social cumpre o que está sendo estabelecido, a ordem judicial, a ordem do ministro do STF, ou então é melhor se retirar daqui, sob a justificativa de que a pessoa estaria ali confiando, dando credibilidade à desinformação, discurso de ódio. Como é que você vê tudo isso? Primeiro, isso explica, Berê, com muita clareza, por que as redes sociais nunca detalham por que aplicam sanções. Se há um regulamento a ser cumprido, contratual, o natural é que você diga, olha, você violou isto aqui através deste conteúdo, desta frase, deste vídeo, desta postagem. Você viola este artigo aqui. Por que essa indicação nunca acontece? Quer dizer que todas as suspensões ou bloqueios ou restrições são perseguições? Não, mas o problema é o seguinte: quando você tem uma perseguição e você está proibido pelo perseguidor de dizer a razão pela qual retirou aquilo do ar, você não pode contar quando a razão é legítima. Esse é que é o problema. Vamos imaginar aqui que, de repente, o meu conteúdo tirou porque realmente violou lá alguma diretriz da comunidade. Mas o seu, Berenice, de repente, foi perseguição. Como ele não pode dizer a razão para você, ou publicamente, pela qual você foi suspensa, porque é perseguição, ele não poderá dizer a minha. Porque se ele disser qual foi a razão pela qual eu fui suspenso, então você dirá, pera um pouquinho, inclusive na justiça, por que para o Diogo você disse qual artigo, qual conteúdo violou exatamente o que e para mim não? Isso forçaria a expor as ordens arbitrárias. Portanto, para não serem obrigados a expor as ordens arbitrárias que arbitrariamente foram solicitadas para que permanecessem ocultas, eles não podem apontar as causas legítimas. Daí esse mar de suspensões com tantas reclamações. Isso já deu para perceber desde o Twitter Files, né? Isso já tinha ficado bem claro. O que essa fase da Folha de São Paulo faz agora, na verdade, no meu entendimento, é oficializar o teor da formulação dessas ordens. O Brasil vive uma anormalidade, uma anomalia jurídica tão grave, tão severa, que as nossas referências são tortas. As pessoas estão olhando para o fato de ser ou não oculto, formal e informal. E, sinceramente, esse é o menor dos aspectos a ser avaliado. Qual é o aspecto principal ali? Com ou sem a formalidade, é alguém, por um inquérito do STF, criminal, usando da posição que tem no TSE, para, a partir do inquérito do STF, fabricar relatórios de provas que fundamentem o STF. É mais ou menos o seguinte: é como se você tivesse dois trabalhos. De repente você é um delegado de polícia, mas você também é um procurador do TSE. Aí você está investigando alguém lá no inquérito da polícia. E você diz assim, preciso de uma desculpa ou de um dado, ou alguma coisa que me permita fazer uma busca e apreensão nesse cara. Ou prender o telefone dele. Ou retirar sua liberdade, ou proibir-o das redes sociais. Eu preciso pressioná-lo para conseguir mais provas. Já sei! Vou usar o meu poder de procurador no TSE para pedir ao TSE que gere um relatório que fundamente a decisão que eu preciso no inquérito de polícia. E aí eu vou lá e digo com o procurador do TSE, sem nenhuma provocação, sem nenhuma razão, levantar um relatório contra este indivíduo. Pior do que isso, um parceiro me alerta e diz assim, mas Diogo, você não pode fazer isso sem uma provocação. Ah, não tem problema, faça uma conta, crie uma conta de e-mail então, para parecer que formos provocados. Isso está na matéria da Folha. É o Alexandre de Moraes, segundo o seu assessor, pedindo ao órgão do TSE que abra uma investigação para alguém que não era até então investigado e fabrique um relatório que fundamente uma ação de outro lugar. É diferente da tese jurídica, por exemplo, de você ter duas investigações que transcorrem simultaneamente e aí você percebe que a prova de uma investigação serve para outra e você empresta provas. Isso existe. Mas não quando você cria esta prova em outro órgão para atender ao primeiro. Pior do que isso, essas decisões são todas de ofício. E o que essas matérias fizeram, Berenice? Elas formalizaram isto. Qualquer pessoa que goste do direito já tinha essa percepção. E a cada nova revelação da Folha de São Paulo, você piora a percepção a respeito desses aspectos, a ponto de chegar aí no papo do jagunço,
no papo de mandar buscar o Alan dos Santos. Claro, ele foi um comentário, ninguém disse vamos contratar um jagunço para buscar o Alan dos Santos. Mas o tom do comentário interno dá o tom de como a máquina era utilizada. Então há uma questão formal da violação dos princípios basilares do direito registrada e há uma questão contextual que muda a percepção sobre todas essas ações que aparecem ali na matéria da Folha de São Paulo. Então o que nós estamos vendo ali é ferramenta institucional para movimentos. Como eu disse quando o senador estava aqui, não caberia um comentário tão extenso, mas como eu disse quando ele estava aqui, instituições se pautam pela desmídia. Já falei isso aqui, inclusive, com você outras vezes, né, que a desmídia tinha dois papéis: manipular a percepção da sociedade e alimentar as instituições. Elas se embasam nas manchetes. A sociedade eles não manipulam mais, não diretamente, mas eles ainda pautam as instituições. Então o que a gente está vendo agora é a Folha de São Paulo dar subsídio para que as instituições se pautem contra o Alexandre de Moraes. Este é o ponto. Vale lembrar que o mesmo Alexandre de Moraes, Berê, há pouco tempo, acusou o UOL de fake news, quando falou sobre diálogo entre membros dos juízes do TSE. Mas ele não assumiu essa postura dessa vez. Nem mesmo o seu entorno disse ser falsa a informação. Pelo contrário, eles estão tentando dar ar de legitimidade. Portanto, isso demonstra que, no meu entendimento, esse entorno que finge blindá-lo, na verdade, o está desgastando. Porque está associando a proteção de Alexandre de Moraes a uma camada de narrativas muito frágil, de vidro. E qualquer pedrinha de realidade desmorona isso aí. Pois é, Diogo. E olha, me chamou muito a atenção também, a nossa audiência, não sei se acompanhou, mas amanhã eu vou trazer um trechinho da fala do ministro Alexandre de Moraes, acho que foi na quarta-feira da semana passada, onde ele fala em um tom de... Antes ele falava em regulamentar as redes sociais. Agora ele fala em regulamentar todas as mídias, depois do que foi revelado pela Folha de São Paulo. Ele chama, inclusive, jornalistas e ali dá todo o entendimento que ele está falando do Glenn Greenwald, de jornalistas que agora estão em busca de likes, que estão deixando de consultar, né, para consultar a instituição e publicando coisas, desinformação, que eles adoram falar isso, né? Que eles estão publicando sem nenhum tipo de responsabilidade, né, que são jornalistas influenciadores. Amanhã eu vou trazer um trechinho do discurso do ministro Alexandre de Moraes, porque isso é algo, assim, aterrorizante, né? Mas é o que a gente sempre disse aqui nas redes sociais, nós, jornalistas independentes, sempre falamos, um dia a censura vai chegar para vocês também da grande mídia, que estão batendo palminhas para tudo isso que está acontecendo. E é por isso que é importante. Pois não, Diogo? Ele falou isso que você colocou, mas formalmente nenhum deles questionou a informação. A Folha diz que teve acesso ao telefone, ao aparelho, né, aos dados. Eles estão muito focados no aparelho, eles esquecem do seguinte: com a tecnologia da nuvem, o sujeito que quiser entregar os próprios dados a alguém, sequer precisa entregar o aparelho físico. Basta entregar login e senha das operadoras da nuvem. No caso do Android da Google, né, e da Apple, no caso o Cloud, o iCloud. Basta entregar o login e senha e de qualquer dispositivo, o sujeito que recebeu o login e senha vai ter acesso aos dados. Então, assim, perceba que eles, embora você tenha dito aí, que ele falou no discurso, ele não questionou formalmente. Porque se fizer o questionamento formal, então talvez a Folha prove publicamente o que está dizendo. Esse aqui é o ponto. O discursinho diz, não, mas faz fake news sem compromisso. E tem mais. O senador falou sobre pressão de fora, esse caso da saída do X, e o fato do Glenn estar falando sobre isso lá, inclusive, conectado ao Twitter Files, que já está no Congresso americano, tudo isso tem um mesmo pacote, mas essa saída do X agora, Berê, pense o seguinte: se você fosse o Elon Musk, você demitiria as pessoas sem comunicar ao seu governo por que você está fazendo isso? Você tiraria a maior rede social do mundo, de um país como o Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, eixo de controle geopolítico da América do Sul, você retiraria deste país sem comunicar ao seu governo que está investigando este país por que está fazendo isso? Tem legislação lá que eles têm que cumprir. O que significa que
A depender de como a coisa desdobrar lá, com a saída do X, do escritório do X aqui do Brasil, podemos ter um incidente diplomático que estenderia de uma investigação sobre abuso de Alexandre de Moraes para a postura do Brasil. Esse aqui é o ponto. Se vira uma questão diplomática, a régua sobe. Sobe muito. Puxa o Lula para a conversa. E isso está na mesa. Grave o que eu estou dizendo aqui. Essa saída do X põe na mesa a possibilidade de o caso tornar-se uma questão diplomática. E aí a pressão de fora duplica, triplica, sei lá mais o quê. Isso aí. Bom, deixa eu agradecer aqui, tem um novo membro no canal, bem-vindo, Carl Júnior. Obrigada pelo apoio, por fazer parte desse projeto tão lindo, né, que a gente está construindo aqui na trincheira, nessa guerra contra a desinformação. Obrigada, Carl, pelo apoio. Cláudio Omar também mandou para nós aqui mensagem, superchat, diz o seguinte: impeachment de Pacheco por omissão. Olha só, a gente está falando do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas a audiência está de olho também no presidente do Senado, senhor Rodrigo Pacheco. Obrigada, Cláudio Omar, também pelo apoio. Lembrando que o Fator Político BR é um canal independente e nós estamos muito felizes de estar também em TV aberta agora no sinal 581 pela TVD News, nas antenas parabólicas, com a possibilidade de chegar em lares onde a internet não alcança. Isso é muito importante. Nosso canal está crescendo cada dia mais, graças a vocês. Você que está aí do outro lado, que apoia sempre que pode aqui o Fator Político BR. E outras formas existem de apoiar. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o nosso e-mail, porque se você que está nos assistindo tem a sua empresa, tem o seu produto, anuncie conosco. Aproveite que nós estamos também em TV aberta agora. Entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo e manifeste. Olha, quero anunciar com vocês, essa é a melhor forma de você apoiar também o jornalismo independente. Ou, além disso, você também se tornando um membro, você pode apontar a câmera aqui para o QR Code do nosso Pix. É uma das formas também de você apoiar o jornalismo independente. Vocês que garantem isso, a independência do nosso jornal e da nossa equipe. Bom, uma última informação, Diogo. Nós temos 3 minutinhos para comentar, porque hoje me chamou a atenção o Capelli. Lembra do Capelli, que foi interventor federal do 8 de janeiro? Ele agora está fazendo parte de uma agência vinculada aí ao governo Lula. Ele era assessor principal do Dino no Ministério da Justiça. E o que ele disse? Ele disse que o governo Lula vai dar um jeito de arrumar um outro aplicativo que não seja o WhatsApp, vai abrir até uma licitação já de empresas semelhantes ao WhatsApp, brasileiras, para que os órgãos governamentais possam conversar, tratar sobre assuntos mais secretos, digamos assim, por outro aplicativo, porque pelo WhatsApp não está dando para confiar depois do que ele chamou de vazamento das mensagens ali dos assessores do ministro Alexandre de Moraes. Como é que você vê isso, hein, Diogo? Do que será que eles estão com medo? Estão querendo esconder o quê? Olha, particularmente eu acho isso maravilhoso por pelo menos 3 razões. Vou tentar ser bem objetivo, já que a gente tem pouco tempo. Primeiro, até onde eu sei, as conversas do WhatsApp não podem ser acessadas, senão pelos 2 envolvidos nas conversas do WhatsApp. Ou seja, alguém teria que fornecer esses dados. O próprio WhatsApp não consegue acessar os dados que estejam encriptados. Caso o ministro, ou Ricardo Capelli, não sei se ele é ministro ainda, enfim, cada hora tem 40, né? Não sei se ele sabe, mas é só clicar na opção de encriptar os dados e pronto. Só ele e a outra pessoa que vai ter acesso a esses dados. Agora, se ele tem uma informação privilegiada de que essa criptografia não funciona, eu queria saber como é que ele chegou a essa conclusão. Será que eles tiveram acesso aos dados de alguém e aí por isso ele sabe que não é confiável? Não sei, é uma pergunta. Queria saber de onde ele tirou essa informação de que o WhatsApp não é confiável. Segundo, se a própria pessoa entregou os dados, né, e esse foi o problema, ela poderia entregar os dados de qualquer outro aplicativo. Então, não sei até onde vai exatamente. Essa questão. Na verdade... Estou me coçando aqui para não falar, mas algo me diz que isso foi entregue assim, olha, toma aqui. Tem umas histórias aí, né? Uma teoria foi, não tenho dúvida. Claro que foi. Berenice, tem uma coisa que eu venho falando há bastante tempo, embora o senador tivesse com dúvidas sobre o PT apoiar,
a gente conversa sempre, você sabe que eu estou falando desde o ano passado que o PT faria isso com o Alexandre de Moraes está fazendo agora. Há uma espiral do esvaziamento. Conforme a pressão aumenta, ninguém quer pagar a conta com ele, não. Conversamos sobre isso. E aí você começa a ter uma traição atrás da outra. Cada vez que um pula fora, o preço de continuar vai ficando mais alto e o outro vai pulando fora também. E aí começa um festival de denúncias. Então, assim, não foi um vazamento, né? E não foi um hacker também que entrou no celular e pegou essas conversas. O material foi entregue de mão beijada para a Folha. É disso que nós estamos falando. E vou dar uma dica para o Capelli de graça. Esse é de graça, hein? É brinde. Será muito mais vulnerável com aplicação própria, porque você vai ter um conjunto de brasileiros que vão operar a sua aplicação. Hoje, você tem questões contratuais com essas empresas como Facebook Company, que são contratos internacionais, pelos quais, caso essas companhias tenham vazado informações para vossas excelências, eles vão responder legalmente nos Estados Unidos por isso. Portanto, há uma pressão legal para que eles cumpram o contrato. Se o senhor fizer equipe própria, a pressão legal será exclusivamente brasileira. Eu não sei o quanto isso é seguro. E, por fim, a terceira razão, se eu falo sobre pressão diplomática com a saída do X, imagine a notícia pelo mundo em meio à saída do X, ou eventual canetada do STF para encerrar o acesso ao X no Brasil porque não tem representante. Imagine em meio a isso o governo que abandona o WhatsApp. Realmente vai ficar com uma cara de democracia assim, fantástica. Não acho que é uma boa ideia não, mas cada um faz o que achar melhor aí, divirta-se. Pois é. Bom, agradecer também, deixa eu mandar um abraço para nossa querida, a Heloísa Junqueira, faz parte agora da família, mais ainda, né? Obrigada pelo seu apoio, novo membro do canal também, a Maria Santos, que bom que você está aqui conosco, e olha, quem ainda não assinou, aproveite, por apenas R$ 4,99 você se torna membro e apoia o jornalismo independente do Fator Político BR, que está com um novo programa. Ao meio-dia a gente se encontra em ponto de segunda a sexta-feira, e amanhã vocês já sabem, né? Encontro marcado a partir do meio-dia aqui no Fator Político BR. Diogo Forjaz, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, e deixa eu mandar um beijo antes para nossa moderadora também, né? Cadê ela, gente? Daqui a pouco eu acho ela aqui nos comentários, mas vamos despedindo aqui, Diogo. Obrigada mais uma vez, todas as segundas, vocês sabem, tem Diogo Forjaz. Acho que seu áudio fechou. Agora abri. É sempre uma alegria estar aqui, Berê. Sucesso na sua empreitada aí ao meio-dia. Eu tenho participado mais frequentemente do programa F5 recentemente, né? Que corre mais ou menos no mesmo horário, mas eu vi o seu modelo, é novo, muito legal a sua proposta. Você fez em 30 minutos, né? Para às vezes aquela informação rápida, aquela informação rápida na hora do almoço, só para você pescar o que está pegando. Muito boa sacada, parabéns. Vai fazer sucesso, com certeza. Você é uma grande profissional, é sempre uma alegria muito grande estar aqui. Obrigada. Inclusive, dizer que hoje tem live lá no meu canal, viu? Tem live lá, já está cadastrado, inclusive. O título é Pressão, Diplomacia e Ausência. Tem muito a ver com boa parte do que a gente debateu aqui, que eu vou aprofundar, evidentemente, e ainda a questão dos debates. Você viu? Tem gente que não quer mais ir em debate. Pois é, ausência. Não é muito diplomático isso, né? Pois é. Então é isso, deixa eu agradecer mais uma vez. Também a Alessandra, o Alan Pitts e toda a equipe que trabalha com você, uma equipe realmente muito boa. Essa audiência maravilhosa. Dizer que a minha live já está cadastrada. Eu coloquei, inclusive, o link aí para facilitar para vocês, tá bom? Às 20h30 a gente começa o nosso papo. Obrigado, Berê. Eu é que agradeço. Um beijo para Graça Monteiro, nossa moderadora de todos os dias, Delusca, todos vocês, Vilmar, Maria, Rosidamos. Gente, amanhã tem Conexão 011 News com Rose Rocha e, é claro, você sabe que pode contar conosco. Fator Político BR, sempre à frente. Tchau, tchau.